Então, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de saudar a banca através da sua presidente, estimada professora doutora Gleides Sabina Ribeiro. Aqui eu antecipo agradecimentos pela condução dos trabalhos, pela preciosa atenção e a orientação dessa tese, pela maneira solidária e inspiradora com que se colocou nesse tempo aí, nessa trajetória ao meu lado. Eu saúdo e agradeço também aos demais membros da banca pela generosidade em ter aceito o convite e se disponibilizado na apreciação e na arguição dessa tese. O professor Dr. Alexandre Mansur Barata, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora doutora Vanete Pereira Souza, da Universidade do Estado da Bahia, do Estadual do Sudoeste da Bahia, ao professor Dr. Carlos Gabriel Guimarães, da Universidade Federal Fluminense, a professora doutora Maria de Fátima Novaes Pires, da Universidade Federal da Bahia. Agradeço a todos e todas pelo carinho, pela generosidade, sobretudo, em ter assumido conosco essa tarefa acadêmica que, para mim, particularmente, é muito importante na consolidação da minha carreira. Eu quero agradecer também aos convidados aqui presentes, familiares, amigos e amigas, aos colegas, gratidão a todos pela presença constante. Eu, naturalmente, professora Gleides, zelando pelo tempo que me foi concedido aí e zelando para que não extrapole, né, que seria desagradável pela extensão dessa sessão, eu estabeleci minhas reflexões aqui num pequeno texto para eu não me perder muito e é a partir dele que eu vou me dirigir a essa banca, aos presentes, para apresentar a minha tese, obviamente contando com o tempo posterior do debate para que a gente possa detalhá-la em melhores condições. Então eu vou fazer inicialmente uma pequena digressão, digamos assim, uma espécie de prólogo, uma pequena introdução da apresentação, considerando que os integrantes dessa banca, como foi dito, já puderam ler esse material, que é relativamente extenso, né? E eu não pretendo cansá-los muito mais com essas repetições, talvez desnecessárias, né? Mas ao apresentar essa tese, eu trago os seus resultados para apreciação da comunidade acadêmica, em breve reflexão, dizendo que, como não poderia deixar de ser, ela resulta de escolhas, né, que fiz no processo da chamada operação historiográfica, né, que são necessárias para a elaboração dessa pesquisa. Essas escolhas, elas nem sempre, ou quase nunca, são decorrentes de eventuais liberalidades que são postas na trajetória da pesquisa. Essas escolhas obedecem a critérios ontológicos e epistemológicos da ciência da história, que, na verdade, se tornam condicionantes incontornáveis na definição do curso que a pesquisa toma. Mas ainda assim são escolhas, né? Então, algumas questões são imperativas nessa reflexão, por exemplo, como a questão da objetividade a ser perseguida na contemplação do objeto de pesquisa, em oposição, por exemplo, às subjetividades ou a intersubjetividades que perpassam a operação historiográfica. A questão da memória coletiva, que de alguma forma faz ruído, né, ecoando no sujeito pesquisador, induzindo por meio dos vínculos pessoais de afeto na escolha do objeto e trazendo com eles as condicionantes sociais, históricas, identitárias, por que não dizer certos devaneios, né, que incorrem em eventuais deslizes nessa perigosa trama que se estabelece na conjuntura da pesquisa. Então, de todas essas escolhas que eu fiz e dos caminhos que eu trilhei, eu apresento, portanto, os resultados a que cheguei em sinopse, esperando que o debate que se fará em sessão pública de defesa possa oportunizar o detalhamento das reflexões entabuladas pela problemática da pesquisa. Então, portanto, eu espero ser bem breve, talvez nem ocupar o tempo que me foi destinado, contando que a gente possa, no debate, ter a possibilidade de adentrar os meandros, né, detalhar um pouquinho os capítulos, os pontos aí substanciais, obviamente, sinalizados pelos componentes da banca. E, portanto, o que eu faço agora é uma breve apresentação para que a gente possa ter uma baliza de discussão e a partir do qual a gente vai iniciar esse debate. Então, em primeiro lugar, eu trago o objeto dessa pesquisa, em sua delimitação e sua abrangência. Trata-se da Constituição da Vila Nova do Príncipe, Santana de Caetité, pelo período de 1810 a 1821, início do século XIX, portanto, no contexto de consolidação do Império Luso brasileiro. Então, essa primeira escolha que eu fiz é fazer esse enquadramento a partir desse recorte temporal e temático e esse objeto de pesquisa.
Essa escolha do recorte temporal e temático, eu acredito, ele dialoga bem na perspectiva de evidenciar uma conjuntura histórica necessária para iluminar as relações sociais, políticas, econômicas que se deram nesse espaço. Ao escolher não fazer uma abordagem de cunho regional sobre o espaço, como comumente se observa na historiografia, eu pretendi evidenciar que a determinação do local ele não é dado de maneira a priorística, nem autorreferenciada. Somente na relação com a macroestrutura é que se percebe a especificidade do local. Por isso, o diálogo a partir das relações entre centro e periferia foi uma escolha necessária, não apenas para a percepção do espaço local, quanto a regionalização dos espaços, quando a regionalização dos espaços ainda não se completara a partir de suas fronteiras abertas. É assim que eu leio esse período. Isso foi relevante também para evidenciar de que maneira um império tão vasto e tão diverso, né, como o Império Luso-Brasileiro, encontrava nas suas periferias a ancoragem para a sua solidez, firmada pelos vínculos que o tecido social proporcionava ao tecido político do próprio império. Ao pensar como problema de pesquisa as relações centro-periferia que se processavam nesse contexto, procurando elucidar a natureza desse império, suas instituições, as relações que legou à formação do Estado Nacional, e nesse meio termo, essa transição que em algum momento eu pretendi transpor, mas que eu fiquei no recorte T21, né, para o Império Luso-Brasileiro, onde se completava essa análise do que eu acreditava ser elementos de continuidade, né? Mas por hora a minha demarcação está em realmente 1821. E finalmente, essa escolha de abordagem dialoga com o presente, ajudando a comunidade local a compreender a sua historicidade, quando no presente os territórios de identidade são balizas para as políticas públicas do Estado da Bahia. Então, esse também é um dos elementos que dentro do processo de escolhas, que me levou a pensar esse objeto de pesquisa, sobretudo quando eu trago emoldurado uma reflexão que engloba também a questão da territorialidade, né? Ou seja, a questão da vila também foi um exercício, foi um evento a partir do qual a gente percebe os elementos de constituição de territórios específicos, e aí a gente vai do território do Alto Sertão da Bahia, que nós vamos tratar nessa abordagem. O enquadramento teórico no campo da história social da política, tendo como paradigma de análise o antigo regime dos trópicos, mesmo considerando algumas imprecisões que ainda pairam sobre essa abordagem, e eu tento apontar algumas, foi a escolha que conferiu um arcabouço conceitual relevante. A natureza política do Império Luso-Brasileiro, herdeiro das estruturas jurídicas da governança polissinodal, das relações estipuladas pela economia das mercês, que estabeleciam relações personalizadas de devoção e recompensa entre os vassalos e a coroa, no contexto do antigo regime. Então, esses são basicamente os primeiros e principais elementos que nos dão suporte nessa análise. O conceito de república, que concedia aos poderes locais da vila condições de relativa autonomia, em sua gramática política, de relações com o poder central, sendo verificado de natureza pendular, né, que se apresentava entre tensões e equilíbrios e que garantia, em última instância, a perenidade do próprio império. Tá? Então, esse conceito que a gente também procura desvelar e, obviamente, vai ser objeto da nossa apreciação. A escolha das fontes, mais um campo das escolhas que fazemos, proporcionou determinadas reflexões e conclusões sobre o problema. O que mantinha esses sertões alinhados com os interesses imperiais do centro? As relações políticas pautadas na ideia de garantir a cada sujeito o seu justo lugar e o acesso às comunidades políticas enquanto uma ideologia ou utopia que se materializava por meio do acesso à justiça emanada do centro e das instituições imperiais, como a ouvidoria, e no caso a ouvidoria jacobina, que tem uma abrangência por esses sertões da Bahia, a Capitania Geral da Bahia, os tribunais e as juntas, que eram mecanismos que, alinhados aos poderes centrais, se manifestavam na sua relação com os poderes locais. Para essa reflexão, eu devo ressaltar a relevância de fontes disponíveis em âmbito local, por exemplo, as fontes camarárias, que foram centrais nessa pesquisa, hoje dispostas no Arquivo Público Municipal do Caetité, projeto
inovador que trouxe uma nova fronteira da pesquisa para muito próximo de nós. E me permita um parênteses para dizer que a professora Fátima Pires, que está em banca, é uma das responsáveis por isso, né, por oportunizar aos sertões da Bahia a possibilidade de exercer a sua historicidade através do exercício da pesquisa historiográfica, e o professor Paulo Henrique Duque também, que é mencionado em tese. As fontes eclesiásticas do Arquivo Paroquial de Caetité, portanto, essas fontes que estão em níveis locais foram fundamentais, a sua disponibilidade, a sua disposição, para que nós pudéssemos, nessas escolhas, estabelecer que abordagem daríamos a esse objeto de pesquisa, né? Foi proporcionado aí nos resultados dessa tese. As fontes que proporcionaram a percepção da comunicação política, né, com os centros de poder, por exemplo, os ofícios da Bahia, da coleção Bullier, lá no Arquivo Nacional, né, ou uma junção incrível de fontes também dispostas na Biblioteca Nacional, que são relacionadas em tese, né? Todas essas fontes nos permitiram dar uma abordagem realmente consistente no que tange a essa percepção das relações políticas pautadas com a conjuntura do Império, né, sob o viés de análise lá do antigo regime dos trópicos. As conexões econômicas, especialmente da economia godoeira, que proporcionou a esses sertões os meios materiais de produção da riqueza e a própria emancipação política da vila, enfim, isso a partir do deslocamento do centro produtivo do algodão, do litoral baiano, da Vila de Camamu, para o Alto Sertão da Bahia, em finais do século XVIII, e a sua adaptação aí nesse território, em consonância com a explosão do consumo no mercado têxtil europeu, foi fundamental para a gente entender de que maneira esses sertões que aparentemente se apresentam aos olhos de hoje como um lugar remoto, isolado, distante, enfim, fora dos processos históricos mais gerais, mais intensos que se davam nesse contexto. Na verdade, a economia algodoeira demonstra que ela foi fundamental nessa articulação desse Brasil profundo, né, desse Brasil dos interiores e essas rotas de comércio, dessa economia colonial que passavam por essa região através dos caminhos do sertão, né, foram fundamentais para se pensar esses elos de conexão. A constituição, por consequência, de uma intensa rede mercantil a partir do comércio de algodão, dos moares, o comércio de aguardente, gado vacum, estabelecendo conexões com outros centros da economia colonial, por meio dos caminhos dos sertões. As fontes do acervo pessoal de Antônio da Silva Prado, constantes no Arquivo Público Estadual de São Paulo, e outras fontes impressas, que também foram fundamentais para dar cabo, para a gente traçar um panorama relevante, que nos desse condição de perceber essa nossa tese a partir desses movimentos, enfim, dessa dinâmica e da participação específica do Antônio da Silva Prado, né? As fontes camarárias que puderam revelar o cotidiano da vida Caetité, do processo de organização do seu termo, das hierarquizações sociais dos seus espaços, na constituição de elites dirigentes que logo passaram a dominar a gramática política do antigo regime e, por meio dela, os mecanismos de reprodução política da riqueza social, a reprodução da política e da riqueza social, né, através de instituições também como o Terço de Ordenanças e suas companhias, né, companhias de homens brancos e homens pardos, distribuídas pelo termo da vila, no seu papel de ordenação social, né, papel de estruturação social dessa sociedade, o corpo dos oficiais camarários que serviam junto ao conselho e os oficiais vintenários também, em cerca de 10 vintenas, de 10 povoações, né, e arraiais desta vila, a presença de juízes, de escrivães vintenários, como figuras importantes que traziam para mais perto desses habitantes essa relação expressa de uma sociedade política afinada com os interesses imperiais, afinada com o seu arcabouço jurídico-político e, portanto, dando alguma sintonia, apesar dos conflitos nesse processo. Portanto, essa nossa pesquisa, ela traz como resultado um novo e significativo olhar sobre a região, né, do Alto Sertão da Bahia, né, um dentre vários sertões que nós conhecemos, né, esse tem as suas especificidades, é sobre elas que nós nos debruçamos, para pensar de que maneira a produção de uma sociedade pode ser vista, historicizada e compreendida num contexto específico
e que, para nós particularmente, que militamos na universidade aqui na região, na nossa ótica, foram capazes ou são capazes de ajudar a iluminar essa historiografia que já tem dado bons frutos, já tem constituído alguns estudos relevantes, e essa tese entendemos que ela traz contribuições que se somam nesse conjunto de produções que já foram consolidadas, que muito ainda tem por ser feito. Por fim, eu gostaria de destacar na contribuição dessa tese, dentre tantas outras, a evidenciação dos vínculos firmados entre a localidade e o centro do Império, apesar das distâncias, da aparente marginalização absoluta da comunidade aqui residente no período estudado, o papel que jogam os poderes locais no tecido político do Império, isso é muito importante, né? Cada vez mais a historiografia evidencia que esse Império, as estruturas mais centrais, tanto o Império Luso-Brasileiro, como posteriormente, que não é objeto da tese aqui, mas o Império Brasileiro, né? Todo o seu arcabouço, toda a sua solidez, considerando as suas dimensões territoriais, considerando a sua complexidade política, considerando toda a trajetória de constituição do Estado Nacional Brasileiro, o papel que as localidades têm dentro disso, nessa trama, né? E essa tese, acho que ela ajuda a iluminar e ajuda a somar nessa perspectiva, quanto também, de alguma forma, a compreensão, como já foi dito, das estruturas desse império manifestos no local, né, constituindo hábitos e constituindo práticas que passam a ser enraizadas enquanto tradição social, enquanto tradição política, e essas tradições, de alguma forma, vão ajudando a dar contornos sócio-históricos aí ao processo de formação social brasileira. As conexões mercantis e os vínculos comerciais dessa praça com a economia colonial no início do século XIX, e a constituição de uma cultura política que se projetava socialmente através das redes familiares, clientelares, e que determinava, em última instância, o tecido social e o tecido político dessa sociedade. Portanto, essas são as minhas reflexões, que, como veem, são bem esparsas, bem amplas, mas espero que o nosso debate dê conta da apreciação mais meticulosa, para que a gente possa passar ponto a ponto e tentar esclarecer. Então, como eu tenho ainda 3 minutos, eu vou só rapidamente dizer como essa tese foi distribuída em seus capítulos, né? Então, nós tivemos um primeiro capítulo intitulado Conformações Políticas do Império Português no Antigo Regime, onde a gente traça um olhar sobre essa estrutura política e sobre ela procura desvelar como é que ela se apresentava no início do século XIX, né, na longa trajetória de transformações, esse último episódio, digo, o último na perspectiva brasileira, né, que é o Império Luso Brasileiro, que é uma organização sociopolítica que se dá a partir da transferência da corte para o Rio de Janeiro, e a partir disso uma reorganização da sociedade, uma repactuação do lastro social e político desse novo império, portanto, a adoção, sobretudo, de um novo modelo de governança, né, iluminado pelas ideias ilustradas e que traz a perspectiva da chamada administração ativa, né, com a instituição de alguns pontos de comportamentos políticos, de novas instituições políticas. Então, portanto, a gente, apesar desse império carregar tradições que eu entendo serem relevantes para a sua continuidade, tá? Dentro dele, pensamos aí nas funções que a polícia passa a ter no antigo regime, né, na sociedade, qual o sentido que esse conceito traz para nós, tá? A comunicação política entre centro e periferia, de que maneira essa comunicação é muito reveladora das relações que se tem sobre esse império, dos seus contornos, tá? Para o capítulo 2, eu desenvolvo o tópico da territorialização dos sertões, entendendo que eu trato de um objeto específico, que são os sertões do Alto Sertão da Bahia, mas que eles são fruto de um contexto mais amplo, e eu tento fazer uma até longa trajetória de pensar como é que esses sertões foram se territorializando, né, no processo aí que é detalhado no próprio capítulo. O capítulo 3, que discute as conexões territoriais e redes mercantis dos sertões da América Portuguesa, onde eu começo pensando não só a economia desse novo império, mas dentro dele a economia da capitania da Bahia, e dentro da economia da capitania da Bahia, especificamente a economia algodoeira, né, que marca aí essa trajetória importante dos sertões no final, na transição do 18 para o 19, do século 18 para o século 19.
No capítulo seguinte, titulado Fortuna e Poder no Alto Sertão na Bahia, a riqueza forjada na dinâmica mercantil sertaneja, eu penso um pouquinho de que maneira essa estrutura mercantil se articula nos sertões, não só a partir da economia godoeira, mas de uma cadeia de mecanismos de economia, como o comércio de moares, como o comércio de aguardente, como o comércio de outros gêneros, enfim, como é que essa sociedade se apresenta. E, para tanto, para ilustrar, eu trago um estudo de caso sobre a trajetória do Antônio da Silva Prado, entre nós. E, por fim, o quinto e último capítulo, Poder e Sociedade do Alto Sertão na Bahia, em que eu mergulho um pouquinho na cotidianidade, na organização da estruturação do poder em níveis local e regional, e de que maneira esse poder dialoga com os centros, né, com os centros de poder. Eu espero, apesar espero ter sido mais ou menos compreendido pelos que estão ouvindo, especialmente os que não leram a tese, obviamente vai ser disponibilizado posteriormente para leitura, espero, e obviamente aguardo que no debate aqui com a banca, que nos honra, muito me honra particularmente pela presença, a gente possa desvelar a nossa trajetória de pesquisa. Agradeço a paciência e parece que eu fechei no tempo razoavelmente pontual, professora Gleides. Fico à disposição. Obrigado.